Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo ao Grupo Leões da Liberdade, mais um debate entre leões. Hoje estamos trazendo o nosso primeiro convidado, um convidado muito especial que vai nos ajudar as dúvidas em relação às eleições de 2022. Nosso convidado é um mestrando em Sociologia e nós estaremos fazendo perguntas que envolvam muito questão social, que irá influenciar as eleições de 2022. Muito bem, nós vamos estar seguindo o mesmo esquema do último debate, dando início com os atenienses, com o Diego Augusto, e depois passaremos a palavra para os atenienses. Eu, o Edu e o Kenar. Muito bem, é isso. Pode dar a sua palavra aí, Diego, e são todos muito bem-vindos. Gente, eu quero agradecer a presença do Caio para esse nosso debate aqui e vou falar que é um tema muito importante, que é as eleições de 2022, pode ser uma das maiores eleições da história depois da redemocratização. E eu queria saber do Caio o que ele acha do cenário atual, assim, um apanhado mais geral. O que você acha que ele, olhando o cenário político que tem no Brasil hoje, o que ele acha dessas eleições de 2022? Qual lado vai seguir? Qual lado e tal? Primeiro, gostaria de agradecer ao convite. Bom, Diego, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta difícil, né, de dizer, como você mesmo chegou a fazer na sua pergunta, dizer que, olha, é de fato uma eleição muito importante, né, uma eleição que vem se aproximando, que vai colocar duas forças políticas, provavelmente a polarização entre Bolsonaro e Lula. Eu acredito que é algo que tem uma grande chance de ocorrer. Não diria que esse cenário está totalmente certo, tendo em vista que até 2022 ainda muita coisa vai ocorrer, né? Mas fato que nós temos duas lideranças que, dentro do campo da esquerda, o Lula é a principal liderança política que existiu nesse campo. Nesse sentido, eles certamente vão disputar para saber, digamos assim, né, entre bolsonarismo e lulismo, quem ficará comandando o país. Então, e isso está atrelado num cenário muito complexo, né, um cenário de uma pandemia, um cenário de uma crise econômica que vem desde, né, do governo Dilma, um cenário na qual você tem a própria pauta anticorrupção que sofreu aí um certo esfriamento nos últimos anos, né, inclusive com denúncias, né, contra, né, os procuradores e o próprio juiz Sérgio Moro. Enfim, é um cenário no qual o país, na verdade, entender 2022, a gente precisa voltar lá desde 2013 e perceber, né, todas as transformações que ocorreram de lá até cá, transformações que estão atreladas a uma insatisfação com a classe política, desvios de corrupção. Depois nós tivemos a emergência de um princípio, o discurso ser contra ao status quo, mesmo que ele estivesse durante 30 anos, né, como a atividade como parlamentar, e agora essa liderança nova que surge, ela demonstra muitas contradições. Eu acredito que as contradições do bolsonarismo está atrelada a esse movimento político extremamente recente. Lula chegou a perder, né, a eleição para o Collor, as duas eleições para o Frederico Cardoso, ou seja, eleições até chegar ao poder em 2002. Ele vai deixando um caráter mais a esquerda vai diminuindo, o PT vai indo mais ao centro, podemos dizer assim, o centro-esquerda, e o bolsonarismo não teve tempo para isso. Na primeira eleição que o Bolsonaro ganha, uma pauta mais à direita, ele já chega ao poder e, de certa medida, talvez o Bolsonaro não teve tempo aí para levar esse discurso mais ao centro. E por que levar esse discurso mais ao centro? Porque o eleitorado, no geral, o eleitorado brasileiro, ele é um eleitorado que mais ao centro. O que é esse eleitorado ao centro?
esse eleitorado ao centro é um eleitorado que não tem uma convicção muito clara para as coisas. Por exemplo, o cara pode ser favorável a pautas à direita, no ponto de vista de costumes, e pautas mais à esquerda, do ponto de vista econômico, por exemplo, ou vice-versa. Então, assim, e por isso que é tanto falar, essa é a terceira via, a busca, né, de um nome mais ao centro. Então, quando o PT ele chega ao poder, ele começa a trazer um discurso mais ao centro-esquerda. Se você pega o discurso do Lula na eleição do Collor, é bem diferente daquele que ele ganhou a eleição. E o Bolsonaro não teve tempo de fazer isso, né? Porque ele já ganhou a eleição, e de certa medida com um partido desestruturado, que era o PSL, e isso acabou, né, fazendo com que ocorresse aquilo que a gente está acompanhando no cenário atual, né, um cenário na qual o presidente tem dificuldades em administrar, seja pela própria capacidade de falta de apoio político esse de um grupo que chegou ao poder que, de certa medida, não estava preparado a chegar ao poder. É muito mais fácil você ser vidraça do que você administrar um país. Então, agora chega 2022 com essas duas forças que vão se colocar e vão, de certa medida, disputar aí os votos dos eleitores. Bem, agora eu vou fazer a pergunta e depois a gente passa para o Du e assim o Kenar. Eu queria tentar compreender mais a sociedade de mentalidade mais de esquerda e como essa mentalidade possa influenciar as eleições de 2022 e assim como as próximas eleições, né? Mas assim, como eu já disse, eu sou um grande admirador da sociologia e eu já acabei lendo livros de homens como o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né? E uma das coisas que eu me admiro muito no livro dele é quando ele fala da questão das ideologias estrangeiras que afetam a sociedade brasileira, né? Ele, no caso, ele bate muito na questão do positivismo. O Brasil, durante anos, ficou mergulhado naquela visão positivista de como influenciou na sociedade brasileira. E como ele próprio fala no livro dele, era um pensamento, né, muito agressivo para a sociedade brasileira, né? Não era um pensamento próprio para a sociedade brasileira. Era um pensamento que realmente trouxe cicatrizes muito fortes na sociedade. Uma delas mesmo é o próprio racismo que a gente tanto sofre nos dias de hoje, né? E querer conter isso, mas enfim. E a esquerda, mesmo eu não sendo de esquerda, eu não deixo de admirar ela em certas questões. E aí é um ponto que eu admiro a esquerda, eu tiro o chapéu para eles, como os intelectuais de esquerda, eles tentaram descolonizar a educação brasileira, né? Descolonizar, assim que eu digo, né? De querer tirar aquela visão eurocêntrica, aquela visão europeia e trazer uma visão mais nacional, né? A gente pode ter pensadores aqui como o próprio Darcy Ribeiro, o Sérgio Buarque de Holanda mesmo, como eu citei, o Caio Prado Júnior, né? Que também tem uma influência muito importante para mim na área de geografia, o Milton Santos também, um geógrafo fenomenal, e algo que todos esses pensadores que eu acabei de citar agora, coisa assim que eles têm em comum os quatro são de esquerda e os quatro criticavam essas ideologias estrangeiras, esse colonialismo que a gente tem na cultura brasileira, né? E eles contribuíram fortemente para isso, para a gente ter aquela própria educação, aquele próprio ensino brasileiro, né? E a minha pergunta é o quê? Seria a esquerda agora, ela está descumprindo aquilo que ela própria lutou durante anos? Por exemplo, a gente vê que a esquerda, nos dias de hoje, ela acaba mergulhando muito naquela teoria da escola de Frankfurt, né? Que é ficar indo atrás de comunidades menos abastadas na nossa sociedade, né? Que seriam as minorias, como eles próprios falam, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, minoria, eu acho um termo meio rude com elas próprias, mas enfim. E como eles acabam usando dessa questão até como própria forma de ganhar voto, é uma forma meio que eu não gosto, porque eu acho que é uma forma suja, como eles usam para se esconder atrás disso, né? E eu queria entender o que você, como um sociólogo, você pensa em relação a isso, como a esquerda ela está tomando esses novos rumos e está seguindo esses pensamentos, né? Principalmente baseados na escola de Frankfurt, e como isso pode estar influenciando futuramente a nossa sociedade. Né? E se essas ideias realmente elas conversam com a nossa nação, se elas realmente são boas para a nossa nação, ou se ela é um novo positivismo mesclado, que vai gerar futuras tragédias na nossa nação. Essa é a minha pergunta.
Bom, a pergunta ela é interessante e respondendo ela, a gente precisa primeiramente, né, eu acho que até mesmo a gente pensar em qualificar o debate público brasileiro, que eu acho que é o compromisso do canal de vocês aqui. A gente precisa pensar primeiro, não existe uma direita só, assim como não existe uma esquerda, né? Sim, a gente tem direitas e esquerdas, né? Então, é preciso levar em consideração esse primeiro aspecto. Quando a gente fala de esquerda, no caso, a sua pergunta especificamente, é preciso levar em consideração que dentro da esquerda você tem também as suas discordâncias, assim como dentro da direita, né? A gente não pode seja levar em consideração um grupo como sendo algo fechado, que todos defendem uma mesma ideia. Então é preciso ampliar esse leque, mostrar primeiro, olha, existe uma diversidade. O que você está chamando atenção são das chamadas pautas identitárias, né? E essas pautas que se voltam para a defesa, podemos dizer assim, de um reconhecimento, né, das práticas de grupos que são considerados como sendo marginalizados. E aí que grupos são esses, né? Negros, mulheres e pessoas aí da comunidade LGBT. Então, de certa medida, essas pautas elas estão atreladas a, a um processo social de maior individualidade. A gente, ao longo, né, do processo de modernização, e pensando isso em termos globais, não somente no Brasil, nós temos uma característica dos indivíduos estarem cada vez mais se sentindo autônomos. Como, por exemplo, vamos imaginar lá no período da Idade da Pedra, para você sobreviver, era necessário que você tivesse, de certa forma, um contato imediato com o seu familiar. Se você não tivesse o contato com a sua família, se você não tivesse ali próximo a um grupo social, certamente você não conseguiria sobreviver devido às incertezas, à instabilidade que marcava aquele período na qual você poderia ser atacado, né, por animais ou algum fenômeno natural que pudesse, de certa medida, colocar a sua própria sobrevivência em risco. Então, os indivíduos eles andavam precisavam, dependiam ali da família. Na atualidade, a família ainda exerce um papel muito importante na vida dos indivíduos, ainda mais aqui no Brasil. Por que ainda mais aqui no Brasil? Porque a gente vive, né, dentro do nosso país, na qual, por exemplo, uma pessoa ela fica desempregada, ela vai ter lá o seguro-desemprego 6 meses, e depois disso, ela provavelmente, se ela não conseguir encontrar um emprego, ela vai ter que depender da ajuda dos familiares dela. Se essa pessoa, ela precisa de fazer um exame médico de urgência, até ela esperar o SUS, certamente ela vai ter dificuldade para aguardar, então ela vai, provavelmente vai precisar da família ajudando ela para pagar esse exame. Então, a partir do momento que o Estado ele não oferece as condições básicas para as pessoas no nosso país, a família ela acaba tendo essa função importante. Mas o que acontece é que, mesmo no nosso país, o indivíduo, por exemplo, uma pessoa passou no concurso público ou uma proposta de emprego numa iniciativa privada, seja lá o que for, em um outro estado. Ela mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, a família dela é inteira do Rio de Janeiro, e ela ganhou uma oportunidade de emprego no Amazonas. Ela tranquilamente ela pode sair, morar no Amazonas, conseguir sobreviver. Claro, vai ter os aspectos de saudade, de tudo, mas ela vai conseguir se manter. E isso na Idade da Pedra já seria mais difícil de acontecer. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar, entre outros tantos que eu poderia citar aqui, como na nossa sociedade atual,
esse indivíduo ele se sente mais autônomo para decidir os rumos da sua vida. Esse indivíduo ele se sente autônomo em que sentido? Para ele estabelecer as metas, aquilo que ele quer alcançar, os seus sonhos, os seus objetivos. Ele está cada vez mais desgarrado, digamos assim, das influências das regras, das normas, da própria religião, que exerce sim um papel importante na nossa sociedade, mas muito menor do que em outros tempos. Então, devido a essa característica da sociedade contemporânea de oferecer diversas possibilidades para esse indivíduo, em sociedades, por exemplo, anteriores, ou até mesmo em ambientes rurais, esse jovem, por exemplo, ele teria que seguir ali, inevitavelmente, aquilo que o seu pai era. Então, por exemplo, seu pai é marceneiro, ele vai aprender a profissão do pai, vai seguir a carreira do pai, a herança do pai. Ele não tem muita alternativa. Agora, um jovem que vive nos grandes centros urbanos, ele tem milhares de possibilidades de escolher uma carreira, enfim. Então, isso oferece uma maior autonomia para ele. Então, isso para responder essa primeira parte da pergunta. E qual é a relação disso com o que você me perguntou? A partir do momento que esse indivíduo ele começa a se sentir mais autônomo, ele começa a se desgarrar dos grupos sociais, né? Ele quer ter a sua identidade, o seu gosto, a sua forma de pensar sendo reconhecida. Então, a grande luta dessas pautas identitárias é justamente para reconhecer o meu jeito. E aí isso está relacionado ao quê? Ao negro reconhecer a forma dele cortar o cabelo, o gay ser conhecido no sentido de poder se relacionar com a pessoa do seu mesmo sexo e não sofrer nenhum tipo de perseguição, a mulher vestir a roupa que ela bem entende, que usar, enfim. São questões que demonstram o quê? É esse indivíduo, né, de certa forma, querendo reconhecer seus direitos, a sua forma, ou seja, o seu estilo de vida. Eu quero que o meu estilo de vida seja reconhecido. Então a gente sai do nível da política, o nível maior, um nível mais macro, no sentido de discutir ideias econômicas, perspectivas filosóficas de país, para descer o nível da intimidade, né? Descer no nível da intimidade, daquilo que eu faço, como eu me visto, com quem eu me relaciono. Então, isso está atrelado justamente a esse processo que vários sociólogos vão tratar sobre isso, como Norbert Elias. Nós temos também o próprio Bauman. São sociólogos que, claro, dentro das suas diferentes perspectivas teóricas, vão tratar dessa ideia desse indivíduo que cada vez mais ele, inclusive o Bauman, citando especificamente ele, né, ele tem a ideia da liquidez das relações, né, e a gente pode também trazer para o nosso exemplo, pensando o quê? O que é a liquidez das relações? Essa relação líquida, essa relação na qual o indivíduo, ele não é obrigado, entre aspas, a manter a relação. Por exemplo, vocês aqui estão fazendo esse canal, se vocês darem na teia em um determinado momento, as demandas da universidade aumentou aqui, vocês vão largar o canal. Não tem nada que, de certa forma, façam com que vocês ali mantenham, né, esse canal aqui. O que faz vocês manterem o canal? A relação de respeito, de amizade, enfim, é uma relação que ela não tem um contrato, não tem nada que segura vocês. É muito com base aqui na relação que vocês vão estabelecer. Que uma hora ou outra um pode brigar e resolver abandonar o canal, ou seja, essa relação ela está sofrendo processos que podem se alterar. E a relação para Bauman, ela está sempre partindo na perspectiva desse indivíduo. Esse indivíduo, ele decide se ele quer manter ou não essa relação. Basta a gente pensar o número de divórcios como aumentou nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ou seja, a característica mesmo do casamento não tem uma característica mais ser um contrato vitalício, mas ser uma questão, a partir do momento que eu não estou mais satisfeito com o meu companheiro ou com a minha companheira, eu resolvo procurar outros ares.
e procurar outros ares, e na sociedade atual a gente tem uma leque de opções, uma possibilidade infinita de se relacionar com outras pessoas, né? Então isso faz com que as relações também se transformem mais descartável, você não está preso mais a um grupo pequeno. Então, a ideia da política identitária, ela surge nesse contexto, né? Num contexto de maior individualidade. E aí, nesse caso, para finalizar, esses processos sociais, eles são questões que estão acontecendo, que não vai depender da vontade sua que está me ouvindo, de mudar. São questões que estão acontecendo e que envolvem aspectos que não são intencionais. O que eu quero dizer com isso? Não existe lá uma pessoa, um grupo de pessoas que está planejando ali para caminhar assim, não. Esse movimento da sociedade, esse processo de individualidade, isso vai acontecendo devido ao fluxo que a sociedade passa por diversos fenômenos sociais que estão acontecendo, que eles não dependem da gente. Mas isso não quer dizer que nós somos passivos. Vocês aqui, como agentes políticos, que pertencem ao movimento social, estão lutando por ideais para tentar, de certa medida, mudar algumas coisas. E isso faz parte das lutas políticas, mas um movimento social é um ponto específico dentro de uma sociedade complexa, com diversos agentes, com diversos interesses e que estão acontecendo a todo momento. Então, essas pautas identitárias, elas surgem nesse contexto, e obviamente que existe também um ônus político para a esquerda, no caso, porque você tem um país que tem um viés, digamos assim, mais conservador, muito atrelado ao aspecto religioso, e existe uma não aceitação por parte da maioria da população, eu diria, de determinadas pautas que acontecem. Não é à toa que existe sempre um debate entre a esquerda de tentar se aproximar de determinados grupos religiosos, justamente para tentar fazer uma interlocução, mas, ao meu ver, é muito difícil, né? É muito difícil, porque uma coisa é você debater, por exemplo, a questão do desemprego. Eu acho que você debater a questão do desemprego, você tem ali uma situação, olha, o Estado vai ou não interferir, vai ou não dar auxílio, eu acho que são questões que você pode até... Agora, quando lida com questão de religião, de moral, de ética, enfim, acho que são questões que já são um pouco mais difíceis para você debater. Por que é mais difícil para debater? Porque acaba que o indivíduo que possui um posicionamento, por exemplo, uma pessoa religiosa que devido à concepção que ela vê da Bíblia, ela não aceita determinadas práticas sexuais, dificilmente ela vai... É difícil, você já parte do ponto de debate que é muito distoante. Não, eu não aceito você. Aí o outro diz, não, você tem que me aceitar. E aí é difícil você chegar no meio termo. Na questão do desemprego, por exemplo, você pode chegar no meio termo. Pode falar, o Estado vai ajudar a pessoa durante 6 meses. Não, mas eu quero que o Estado ajude a pessoa a vida inteira. Não, a vida inteira não. Então, você pode tentar chegar ali num acordo, aqui, acolá. Agora, nessas questões mais voltadas às pautas morais, esses aspectos, isso já são muito mais difícil de você estabelecer um consenso, um diálogo, e não é à toa que existe, né, uma dificuldade dessas questões serem levantadas. Só para terminar mesmo agora, eu já falei bastante até, a gente tem que pensar também que esses debates que ocorrem, eles ficam também muito no campo das redes sociais, muitas vezes. Claro que a homofobia existe, claro que o racismo existe, claro, enfim, o machismo existe, essas coisas elas existem, elas estão aí. Mas, muitas vezes essas pautas, essas discussões que são sempre, volta e meia, levantadas, elas ficam muito no âmbito das redes sociais. E às vezes na vida real, é aquilo que eu sempre falo,
a Dona Maria, o seu Zé do bar, eles estão discutindo outras coisas, cara. Eles querem saber se eles estão tendo prato de comida para comer, eles querem saber disso, né? Claro que muitas vezes, num período eleitoral, essas questões elas são trazidas justamente para você tentar mobilizar um determinado segmento da sociedade. Porque uma eleição majoritária, uma eleição para presidente, ele tem que alcançar um número enorme de pessoas. E aí por isso que eu falei aquela hora do eleitorado de centro. Porque o quê? Ele tem que alcançar um número. Não dá para você dizer, por exemplo, que mais de 50 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro seja fascista, por exemplo, como muitas vezes é falado em alguns líderes de esquerda. Não dá para se dizer isso. Ou seja, é um segmento muito grande, pessoas que votam no presidente, tem pessoas que votaram pela questão da corrupção, outros pelas questões das pautas de costume, enfim, os interesses são diversos. Não dá para você dizer, a pessoa votou em tal candidato por isso. Então, essas pautas morais, identitárias, enfim, elas são trazidas para o debate público para tentar mobilizar um determinado segmento da sociedade. Um segmento que às vezes está mais voltado para esses assuntos, né? Mas agora, às vezes, na sociedade de um modo geral, o que conta mesmo é a questão econômica. A pessoa tá tendo que comer, não tá tendo que comer, se o gás está caro, se o arroz está barato, está caro. É isso que a Dona Maria discute no bar, é isso que o seu Zé discute na feira, é isso que mobiliza as pessoas de fato, a maioria. Então é preciso entender um pouco essas nuances, sabe? Muito obrigado mesmo. Foi uma verdadeira aula que a gente teve agora. Sim. Achei muito interessante, de fato, tudo que você comentou aqui. Muito bem, eu vou estar passando agora a questão para o Edu, e aí, por fim, a gente finaliza com o Kenar. Então, Caio, se a gente retomar um pouco, eu vou querer aprofundar um pouco nisso que você falou sobre mobilizações, essa pauta identitária, eu queria aprofundar um pouco. Porque se a gente retomar um pouco a história do Brasil mesmo, nós encontramos diversas revoltas regionalistas, principalmente, que eram contra os governos pré-republicanos, e a gente vê que muitas delas não tiveram muita efetividade assim, nas pautas que elas queriam tratar, né? Só que atualmente nós vemos que a participação da população tem sido cada vez mais nítida, né? A participação da população no campo político, principalmente por causa do fortalecimento dos movimentos sociais, que a gente tem visto muitos atualmente, como o movimento feminista, o movimento negro, o MTST, o MST mesmo, até movimentos de direita como o MBL. E eu queria saber se você pudesse dar uma análise rápida sobre esses movimentos históricos, como que eles atuam nesse campo político e como eles podem impactar nas eleições de 22. A mobilização popular, ela de fato, ela ganhou mais força nos últimos anos no Brasil, né? Como falei anteriormente, acho que 2013 é um marco que inicia, né, essa mobilização. Anteriormente a gente dizia, o último movimento que teve foi o quê? Os caras pintadas, né? Lá na época do Collor. Agora nós temos aí essa frequência de manifestações. E a característica dessas manifestações agora é que não são mais somente ocupadas pela esquerda, né? Você tem também movimentos de direita, como o próprio movimento que vocês fazem parte, o MBL, que assumiu o protagonismo de pautas, né, inclusive a pautas relacionadas aí ao impeachment da Dilma. Então, assim, é inegável isso, mas esses movimentos eles possuem suas diferenças, né, no ponto de vista. Então, 2013, por exemplo, a gente tinha ali pautas muito difusas, né, até então sem um direcionamento político muito acertado, e a direção política no sentido de focalizar em um grupo político, né? Então, era uma coisa generalizada, era uma insatisfação, digamos assim, com o sistema político como um todo. Então, enquanto isso, nós vemos hoje movimentos que levam pessoas na rua para fazer adorações de determinados políticos. Naquela época, a classe política, no modo geral, tremeu. Tremeu porque via lá, né, as pessoas invadindo determinados partes lá de Brasília,
tacando fogo em ônibus, enfim, toda aquela situação aconteceu, isso gerou, né, como assim, uma revolta popular, as pessoas, né, tomaram ali sentiram, né, o cangote das ruas. E depois disso nós temos 2014, né, que aí começa a ter um direcionamento, né, 2014, 2015, né, 2016, enfim, o período lá dos levantes contra o PT, especificamente, né, a partir ali de 2015, começa a ter um direcionamento, né, e aí você começa a acentuar essas diferenças que sempre existiram, né, sempre existiu pessoas de direito no país, sempre existiu, isso é que você não tinha movimentos organizados, você não tinham lideranças organizadas que conseguiam, de certa forma, dar voz àquilo que as pessoas, de certa medida, sentiam, né? Então, isso, de certa forma, até mesmo pela própria questão da ditadura, né? A direita ficou muito vinculada à ditadura, então isso foi um pouco abafado, dizer que era de direita tinha um certo constrangimento, inclusive esse constrangimento pode voltar agora depois do Bolsonaro, né? Porque existe também uma visão generalizada das pessoas que o Bolsonaro representa a direita e como se não tivesse outras vozes, né? Como o próprio MBL, enfim. Então isso pode voltar a esse constrangimento, mas isso é um papo para depois. Mas fato é que existia esse constrangimento em dizer que era de direita, tudo. E aí, a partir de 2016, ali, 2015, você começa a ter, né, esse direcionamento, né? Grupos ora mais à direita, grupos ora mais à esquerda, e aí você começa também a aparecer lideranças, né? Aparecer lideranças e vão começar a dar um direcionamento político do ponto de vista mais partidarizado do que em 2003, que era aquela coisa meio contra o sistema. Agora não é contra o sistema, é contra um grupo específico. É um partido político, é contra um presidente ou, sei lá, um político específico. E aí a gente vem nesse movimento até os dias de hoje. Né? Mas agora é importante também chamar a atenção que eu cheguei a participar de uma pesquisa aqui em Maceió. A gente fez um levantamento, foi, se eu não me engano, no ano de 2019, a gente fez um levantamento nas manifestações contrárias e favoráveis ao atual governo, justamente para tentar compreender o perfil desses manifestantes. E assim, qual o perfil desses manifestantes que foram aquelas manifestações aqui em Maceió? É um perfil escolarizado, né? Ou seja, um perfil que possui, muitas vezes, ensino superior, nas duas manifestações. É um perfil de uma renda muito acima da renda média brasileira, né? É um perfil ou seja, é um perfil específico de uma população que vai às ruas. E aí você fala, tá, cara, mas você está falando isso de Maceió e nos outros lugares? Existem levantamentos que foram feitos também em outros lugares, o pessoal dá um Google aí, vai encontrar, coloca lá perfil de manifestantes, isso vai ter essas informações e vai perceber que isso não vai alterar. Ou seja, quem vai às ruas normalmente é um perfil específico, seja a direita, seja a esquerda. O pedreiro, a manicure, sabe? Não vai à rua. E vai o quê? É uma classe média mais escolarizada, pessoas, enfim, as pessoas elas vão à rua. Então, assim, a gente precisa também ter um certo cuidado no sentido de, né, essa ideia, o povo foi à rua, né? Quem foi à rua? Quem são essas pessoas? A gente precisa se perguntar isso. Quando você vê lá uma manchete no jornal, o povo foi à rua, não sei o quê. Quem são essas pessoas? Será que essas pessoas, de fato, elas estão representando, né, ali a totalidade da população? Claro que o movimento social ele tem a sua importância política, mesmo independentemente das pessoas de elas não representarem do ponto de vista socioeconômico a maioria da população,
é inegável a força que tem o movimento social, é inegável que se as ruas não tivessem lotadas, a Dilma não teria caído, é notável que também se as ruas tivessem lotadas, o Collor não teria caído. Então, assim, é inegável que a força da população indo às ruas, pressionando os políticos, isso, de certa forma, acaba fazendo com que ocorra mudanças dentro do processo político. Isso é inegável, o movimento social tem a sua importância de reivindicar. Agora, a gente precisa também tomar um certo cuidado para não generalizar, né, o pensamento dessas pessoas como sendo o pensamento geral da população. Que pode até ser, mas é importante notar que um grupo específico. Só para terminar, é a mesma coisa das discussões de rede social. Né? Não é todo mundo que discute política na rede social. Tem gente que está atrelada a outros interesses, a saber, sei lá, do Big Brother, saber de fofoca, saber de roupa, de musculação, e não tá nem aí para Bolsonaro, Lula, não sei quem, CPI, deixou disso, aquilo, as pessoas estão atreladas com os outros interesses, né? Ainda mais com as redes sociais, ela permite, eu acredito, um processo maior das pessoas se alienarem da realidade. Né, porque agora é a partir do meu interesse, do meu gosto, daquilo que eu procuro, né, com os smartphones, com o computador, enfim, isso dá uma autonomia maior a esse indivíduo escolher o que ele quer ver. Então, a capacidade das pessoas se deslocarem totalmente da realidade é muito maior do que, por exemplo, em períodos que não existia a internet como a gente conhece hoje. Então a gente precisa também entender, porque às vezes rola muitas hashtags, hashtag tal, explodiu, tá, cara, mas você vai ver, às vezes é um número lá, sei lá, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, cara, não elege um prefeito de São Paulo, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ponderar bem as coisas para a gente compreender que o cenário brasileiro é muito maior, muito mais complexo do que isso. Vamos aqui voltar ao tema que a gente queria se reter mais, que eram as eleições de 2022, né? Começar a pergunta para você, que é um fator muito interessante dos fatores que eu quero conversar com você aqui. Um fator interessantíssimo das eleições de 2022 que a gente precisa observar bem é o fator PSDB, né? Que tem as duas galinhas dos ovos de ouro do Fernando Henrique Cardoso, né? Que é o Hulk e o Eduardo Leite, né? E o Dória, que também tinha essa aspiração a ser presidente da República. Pergunta assim, o que você vê dessa trilogia? O que você vê como PSDB em 2022? Para a gente começar aqui nosso diálogo. Tá, sobre o PSDB, né? O PSDB, vamos pensar a ideia de os políticos como sendo produtos, certo? Então, cada um ali vai tentar ocupar um espaço, né? No caso, um espaço específico nesse mercado, que é o mercado de consumidores. Né? Então, eles estão vendendo as suas ideias, procurando convencer a população que esse é o melhor produto, essa é a melhor ideia. Então, o PSDB, durante um certo período, ele conseguiu polarizar com o partido mais à esquerda, que no caso é o PT. Ele conseguiu fazer essa polarização, mesmo o PSDB tendo lá sua origem social-democrata, até mesmo para se desvencilhar, né, do PT, ele adotou, né, medidas mais, pautas, podemos dizer assim, mais à direita. Né? Justamente para você se contrapor ao PT, mesmo que, em certos sentidos, especialmente do ponto de vista econômico, existe muita proximidade entre o PT e o PSDB, né? O PT também tem muitas contradições, né, do ponto de vista de programas sociais que foram feitos, enfim. Mas isso aí é só para outro momento. Mas fato é que o PSDB, a partir do momento que surge o Bolsonaro, ele teve que dividir esse eleitorado. E tanto que é que o resultado do Alckmin na última eleição foi pífio, né? Mesmo que o Alckmin tivesse o maior tempo de televisão, palanque em vários estados, devido ao apoio que ele recebeu de partidos políticos, foi horrível o resultado do PSDB.
Então, agora o PSDB vem com esses dois nomes, especialmente o Dória, que, a princípio, ele tem uma ligação também lá com o Bolsonaro, né? No sentido no período eleitoral, ele teve uma proximidade muito grande com o Bolsonaro, utilizou o nome do Bolsonaro, que naquela época estava muito forte em São Paulo, e agora ele começou a se desvencilhar, né, do Bolsonaro e se colocar como esse nome. O Eduardo Leite, para mim, não é candidato a presidente da República. Eu acho que se colocou muito mais para se conhecer o nome dele nacionalmente, mas eu acho que não tem força política para disputar. Acho que é mais um nome que se colocou aí para se tornar conhecido, para dar entrevista, para, enfim, aparecer e eventualmente num cenário mais para frente aconteça. Eu acho que o PSDB, no caso, e o Luciano Huck, não sei se de fato, mesmo ele tendo esse apoio do FHC, mas não sei se de fato entraria no PSDB, ou se iria para um outro partido, ou se vai substituir o Faustão, enfim, acho que o Luciano Huck é um cenário um pouco incerto. Então, eu acho que o nome do PSDB, de fato, vai ser o Dória, até mesmo pela polarização que ele fez com o Bolsonaro, em relação também à questão da vacina. O problema do Dória é o seguinte, qual o discurso que ele vai colocar? Né? Vai ser um discurso o quê, né? Contra o Bolsonaro? Mas e aí? E a questão do PT? Como ele vai se posicionar? Né? Então, assim, eu acho que o grande lance do Dória é esse, é ele encontrar um discurso, claro que tem né, essa questão das vacinas, tudo pode ser algo que vai ajudar ele, mas ele precisa justamente alinhar o discurso dele, no caso. Também acho, Caio, a função do Dória vai ser meio que a lanterna do PSDB no escuro, né? Para tentar enxergar, atacar os espaços, né? Atacar as lacunas dessa eleição e entender onde o PSDB pode tentar emendar um discurso, né? Uniforme e levar o PSDB, quem sabe, para novo protagonismo no cenário nacional. Porém, vamos lá. Eduardo Leite, que você falou, está corretíssimo, concordo. Não sei, ser apoiado pelo FHC já tem um certo ar de apoio dentro das próprias primárias do PSDB, né? Mas eu acredito que não tenha força, então a gente já descarta. Luciano Huck é um negócio que a gente tem que observar bem, porque o Luciano Huck, a gente tem que analisar que ele é um cara super bem sucedido na nossa visão, que tudo bem que ele tem o apoio do FHC, mas será que o Luciano Huck tem pulso para uma campanha eleitoral da República, que é algo pesado, que é da cintura para baixo, canela, né? É complicado. Porque às vezes a gente pode analisar que o Luciano Huck tem mais perder do que ganhar, né? Um cara que já é bem sucedido, um cara que tem um público gigantesco com o seu programa, é um cara que tem um fortíssimo apoio popular, porque o programa dele ajuda pessoas pobres, e pô, o Luciano Huck reformando carro de pessoas aí e tal. E tem mais a perder do que... Entende? Por que o Huck se arriscaria, por exemplo, a dar um tiro no pé? Poderia ser um tiro no pé, fazer algo assim, abrir mão da Globo. Mas é um cara a se analisar, é uma incógnita muito grande nesse cenário, porque a gente não tem como bater ponto final nele, né? Acho que fica mais uma interrogação no Luciano Huck. Até porque é aquele famoso vai, não vai, diz que me disse e tal, é complicado. O João Dória é algo que a gente tem que analisar com muito cuidado. Porque o Dória ele não tem uma grande aprovação em São Paulo, pela esquerda ou direita. Será que o Dória arriscaria o cargo ao governo do estado dele? Será que o PSDB arriscaria, sei lá, no Geraldo Alckmin e o Dória abriria a mão do seu cargo? Eu acho meio complicado. O João Dória, ele tem esse negócio das vacinas que pode ser um capital de político para angariar votos muito grande. Ele pode conseguir muitos votos em cima da vacina. Falando que o Bolsonaro é o genocida, que matou as famílias brasileiras quando não comprou vacina, foi negacionista com cloroquina. E o Dória é o homem do bem que compra, né? Porque as pessoas são muito preto no branco. É isso e acabou. É meio simples. E no sentido de narrativa, pro Dória é mais fácil conseguir votos do que esses dois, porque para ele é mais simples. Conseguiu entregar bem vacinas para São Paulo, com o Instituto Butantan, e ele pode falar tal, ele consegue polarizar com o Bolsonaro bem. O grande problema, o X da questão, a incógnita desse caso do PSDB, é o que você certamente citou aí, que é entender o viés do PSDB nessa eleição. O PSDB vai para a direita, isso é extremamente complicado, delicado, e é uma situação que tem que ser bem analisada pelo PSDB.
Porque se o PSDB é direita, ele bate numa tecla que o MBL já está bem marcado. E já foi contra ele, pode mostrar contra ele de aumento de imposto de São Paulo. E se for para a esquerda, tem lá o PT, o PSOL, que já tem votos garantidos na esquerda, e que vão bater nele com a questão das privatizações, que ele é a favor. Né? Esse tipo de coisa, e certamente a gente conhece a esquerda do nosso país, eles conseguem brigar com o Dória bem. Então é complicado. O Dória, com tantas controvérsias, tentar sair para a presidência, mas ao mesmo tempo vacinas. Então também é uma interrogação. Por isso que o PSDB é muito interessante, eu quis citar isso. Outro fator também interessante nessa campanha é o PDT, mas tem um fator que eu também quero que você faça um comentário. Vou dizer aqui algo que eu penso sobre isso, para poder concluir, né, meu pensamento aqui, e você dizer o que você pensa. O PDT de Ciro Gomes é algo muito interessante para a gente observar para essas eleições, porque o Ciro, ele vem se posicionando há um bom tempo como oposição ao PT e ao Lula. O Ciro, ele está numa espécie de ultimato. É o Thanos do PDT. É o ultimato do Ciro Gomes como candidato à presidência da República com o PT. Tanto que, recentemente, o próprio Ciro, que foi ministro do Lula, abriu guerra, né, comentando no seu Twitter, abrindo aspas aqui, deu pouco aos pobres e muito aos ricos, quando se referiu ao governo Lula. Teve até uma briga com o PT de São Paulo lá. Então, o Ciro está em guerra aberta. O Ciro quer expulsar o PT do centro. E é aqui que eu quero chegar. O Lula quer aglutinar o centro. Porque a gente vale lembrar da eleição de 2002, como você já deve ter citado aqui nessa conversa, que era um PT que se preparou para vencer as eleições. Diferentemente do que fez nas outras 3 eleições que perdeu, o PT mais radical, do Lula sindicalista barbudo, para o Lula velhinho, o Lula ali de 2002, um PT aglutinador de centro, que consegue fazer uma base para governar e, consequentemente, votos da classe ali, como o pessoal do MBL gosta de falar, da Faria Lima. Né? Os Faria Lima, o pessoal do mercado não ficar tão assustado com o Lula, com a vitória do Lula, porque o Lula vai falar que ele não é radical, que ele não vai radicalizar. E, ao mesmo tempo, ele dá discursos falando para a militância esquerdista, falando sobre socialismo e, às vezes, tentando até entrar em pautas comportamentais. Isso aqui é um outro importante. Ciro vai tentar os votos de centro e Lula vai tentar buscar os votos de centro também, para tentar forças aglutinadoras nessa eleição. O que você acha disso? O que você entende nessa treta aqui, nessa narrativa de PDT, Ciro Gomes e Lula? O que você acha? Só um comentário muito interessante que você fez sobre o PSDB, só para finalizar o meu comentário, complementando o que você disse, o PSDB, na verdade, acho que de tanto tempo perdendo eleição para o PT, ele foi engolido por novas lideranças, como o próprio MBL, como o próprio Bolsonaro, enfim, ou novas lideranças políticas, e isso faz com que ele, de fato, fique nessa crise existencial, né? Para onde vamos? Eu acho que é um pouco esse cenário que acontece do PSDB. E a figura do Dória, ela tem essa antipatia em São Paulo, até mesmo por ele ter largado a prefeitura, por ele ser um cara que utiliza a questão do marketing, muitas vezes parece essa coisa até um pouco forçada, né? E a eleição para governador lá em São Paulo, ela tem uma característica bem interessante, que eu acho que o PSDB tem grandes chances de perder a eleição lá num estado que o PSDB administra há não sei lá quanto tempo, né? Mas sei lá, perto de 30 anos. Então, devido justamente ao Dória bater de frente com uma liderança política de direita que tem uma força grande, que é o caso do Bolsonaro. Mas falando do Ciro, Lula, antes de falar deles, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que é complicado essa dinâmica que o nosso país tem, de a gente debater nomes. Né? A gente deveria debater partidos, mas como os partidos aqui, eles praticamente não têm inexistência nenhum, né? São partidos que praticamente eles mudam, né, de acordo com as suas conveniências. Então, uma hora um partido ele apoia um grupo de esquerda, outra hora um grupo de direita, enfim. Mas, no geral, a gente deveria debater partidos, não políticos. Quando a gente debate políticos, né, é uma ideia, o político morre, né? Partido fica lá.
O partido permanece, as instituições elas ficam, vai passando outras pessoas, as ideias elas continuam. Eu acho que essa é uma fragilidade da nossa democracia, porque a gente precisava, digamos assim, ter uma força dos partidos, uma identificação maior de partidos, só que também tem muitos partidos no nosso país, né? Deveria também ter menos partidos, justamente para as pessoas conseguirem se identificar, assim como em outros lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que existe essa identificação maior. Então, esse é um comentário que eu gostaria de fazer. Porque senão a gente fica muito nessa coisa do personalismo, né? Que é essas ideias dos populistas, né? Essa coisa da personalidade. O líder messiânico vai nos salvar. Né? Essa personalidade. Justamente por quê? Porque faltam partidos políticos fortes. E a gente devota, né, em políticos, em pessoas, como se fossem grandes salvadores da pátria. Essa que é a grande realidade. Então, falando dessa situação aí do Ciro, enfim, do Lula, enfim, o Ciro está também numa encruzilhada muito grande, porque ele precisa transitar entre um eleitorado antipetista e um eleitorado mais à esquerda, que talvez não tenha não votaria no Lula, mas também não tem um antipetismo, né? Mas, sei lá, um eleitorado mais à esquerda que procura um projeto de esquerda diferente daquele que o PT ofereceu. E ao mesmo tempo ele vai ter que transitar com esse eleitorado antipetista. É muito difícil a situação para ele. Ainda mais agora com o Lula tendo a possibilidade de se lançar como presidente, né? Eu acho que ficou muito difícil. O cenário para ele ficou muito complicado. Porque o Lula é uma força política muito maior do que o Ciro ainda. Então, eu acho que a situação dele ela fica muito complicada. Claro que ele é um político que tem, né, um discurso na qual ele pode atrair um certo eleitorado de esquerda, mas, sinceramente, eu acho que as chances dele é muito difícil. Agora, o que ele pode, nesse discurso, né, se colocar, como chegou a ser cogitado, eu acho isso muito difícil, porque a gente tem que pensar o quê? Na ideia da terceira via, né? Essa ideia da terceira via. Eu acho que vai ser difícil, como eu falei no início, mas o grande lance que coloca aí, né, a discussão maior é o que? A ideia da terceira via. E aí tem os candidatos, como você chegou a falar, o Dória, você tem o próprio Ciro, né, você tem o próprio Moro, que chegou a ser cogitado, Luciano Huck, Mandetta, enfim. Os candidatos que se colocam aí como sendo essa terceira via. O próprio Danilo Gentili foi colocado também a possibilidade, né? Então, assim, essa terceira via, qual é uma questão matemática? Como eu falei anteriormente, os políticos eles estão disputando uma parcela do eleitorado. Se você tem mais produtos no mercado, esses políticos vão ter dificuldade justamente para, né, ir para o segundo turno, já que você tem praticamente o Lula e o Bolsonaro com um quantitativo ali meio que consolidado de votos de 30% mais ou menos ali os dois. Então, eles políticos vão tentar pegar justamente essa outra parcela. Então, se tem muito candidato de centro que se coloca contra o Lula e contra o Bolsonaro, vai ser um pouco difícil para essas pessoas alcançarem um patamar, inclusive matemático, de chances de ir para o segundo turno. Agora, o que estava se procurando fazer é justamente você trazer um nome só. Que eu acho que, se conseguisse fazer isso, poderia ter uma possibilidade de ir para o segundo turno algum desses candidatos que se coloquem de centro. Mas eu acho isso muito difícil. Você colocar no mesmo grupo Ciro, Dória, enfim. Acho bem difícil. Então, assim, caso acontecesse isso, eu acho que você colocando um candidato, que pode acabar acontecendo, as pessoas falam, eu não quero Lula. Eu também não quero esse Bolsonaro. Quem tá em terceiro? Tá esse cara aí. Bom, vou votar nele. Talvez essa pessoa poderia começar a ganhar força para evitar um segundo turno entre um e outro. Se me permitem, né, eu gostaria de fazer um adendo sobre uma coisa que o Caio ele até acabou citando, e é sempre muito legal quando você vê uma pessoa concordando com a sua opinião, né? Que foi quando ele falou sobre a questão de fortalecimento dos partidos políticos, né? Às vezes eu mesmo gosto de brincar que o Brasil ele meio que parou no tempo. O Brasil ele ainda vive na época da Guerra Fria, que é aquele negócio. Ou você é capitalista ou você é comunista, né?
Por quê? Se você entrar naqueles sites lá de partidos políticos, é muito engraçado quando você vai ler os comentários, porque é sempre assim, né? Aquele tiozão bolsonarista, ele vai lá e fala o quê? Ah, o único de direita é o PSL, o resto é tudo esquerdalha, né? Aí vai lá aquele cara mais liberal e fala, ah, não, porque os únicos de direita é o DEM e o resto é esquerdalha. Aí o cara lá do PT vai falar, não, porque só o PT é de esquerda, porque o resto é tudo burguês safado. E assim, a gente fica muito nessa, né, nessa questão de, como é que eu posso dizer? É sempre querer empurrar os outros tudo pro outro lado e achar que às vezes por quê? Porque aquilo que o próprio, como o Caio mesmo já falou, a gente acaba vendo que os partidos no Brasil eles são muito fracos. E já nesses comentários a gente repara isso, né? Como não tem essa identificação, né, do cidadão com os partidos, então o cidadão ele recorre mesmo às imagens políticas que estão por trás. Porque nos dias de hoje, principalmente nas eleições de 2022, a gente quase nem escuta mais falando o nome do partido. O Bolsonaro mesmo nem tem partido, né? Ele tentou criar aquela coisa ridícula, né, da aliança pelo Brasil. E até agora o Bolsonaro está sem partido. Isso é a imagem pura de que o brasileiro não está preocupado pelo partido, pela ideologia que está pelo partido, mas sim porque ele se identifica com quem está no poder, né? O Lula é um grande exemplo disso, o Bolsonaro, né? E a gente vê muito que o brasileiro ele esqueceu muito do, do espectro político, né? Que não existe só direita e esquerda, existe para cima e para baixo também, autoritário, liberal. E coisa que eu particularmente, eu gosto muito dos Estados Unidos. E, por exemplo, os republicanos, a gente tem aquela imagem dos republicanos, os direitão, conservador, alguns reacionários, mas muito pelo contrário, dentro do próprio partido republicano, tem instituições que, vamos assim dizer, instituições LGBTs. Tem grupos LGBTs dentro do próprio partido republicano, e as pessoas esquecem disso. Por quê? Porque o partido republicano representa a direita em si. E a direita liberal não tem como posso dizer, essa repulsa por pautas liberais, né? Como a questão LGBT mesmo, por exemplo, tem grupos dentro dos republicanos que defendem o aborto, né? A mesma coisa é com os democratas. Os democratas também têm os seus socialistas mais ortodoxos, né? Porque é meio estranho, né? Você falar de socialismo dentro dos Estados Unidos da América, o país, né? Símbolo do capitalismo comercial, é uma coisa bem difícil de você digerir isso. Mas realmente, isso que o Caio falou em relação ao fortalecimento dos partidos políticos é algo que precisa acontecer para a gente realmente começar a caminhar para uma eleição de verdade, né? E a eleição brasileira 2022 vai ser mais aquilo que a gente já está acostumado, que vai ser a demagogia, o despotismo. É isso que a gente vai rever novamente. Eu também acho, André. Concordo bastante nisso aí que tu falou, que é algo que eu até citei no meu discurso sobre o preto no branco, né? Os discursos são muito simplificados. Como o próprio Caio falou, a dona Maria e o seu Zé não querem saber se eu sou liberal, se eu sou PRTB, se eu sou PSOB, PCdoB, ninguém quer saber disso. Saber se eles têm comida na mesa. Eles querem saber se eles estão pagar as contas, entendeu? Eles querem saber se o gás está caro, é isso que eles querem saber, se o arroz está caro, se o feijão está caro. Por isso que nós, enquanto pensadores liberais, pessoas que tentam levar paladinos do liberalismo, para levar um termo mais bonito aqui, a gente tem essa função, basicamente, de tradução. Quando a gente vai tratar com as pessoas mais simples sobre esse tipo de tema, é um fator de suma importância de que a gente leve uma certa simplicidade, uma certa tradução a eles. A gente conversar com as pessoas de classes mais baixas, de classe média baixa, como você queira chamar, traduzindo o discurso para eles. A gente não pode, em uma comunidade simples, na zona rural, por exemplo, e falar, sei lá, olha, o que você acha do sistema de vouchers? Eu quero implementar o sistema de vouchers aqui. Eu sou a favor do livre mercado, sou a favor do livre comércio, eu venho da iniciativa privada, acelera. Essas coisas não vão funcionar. O que funciona é a gente mostrar na prática a desconstrução do pensamento de esquerda, talvez mostrá-los, né, mostrar os olhos de que, no fim das contas, a dificuldade da vida deles fica mais difícil, fica mais complicada quando o Estado se intromete.
né? Por que o Estado tem que estar dentro da minha vida? É esse tipo de discurso que a gente tem que traduzir para as pessoas. Só dando aqui uma entrelinha no pensamento do Caio. Sobre o que o André falou, junto com o Caio, sobre fortalecimento, eu concordo muito, eu acho muito interessante. Porque eu, particularmente, eu gosto do parlamentarismo, né? De que a gente tem um voto no partido, né? Ou então você vota no deputado e um voto de lista aberta, entende? Eu gosto dessa ideia do parlamentarismo, do voto distrital, mas é complicado a gente aplicar isso no Brasil se a gente for tentar fazer análise fria. Porque, pensa comigo, vamos pensar aqui no meu estado, Maranhão. Vamos na zona rural. Vamos dizer que tem uma distrito na zona rural. Um cara que é da zona rural ali, que ele já tem mandato, ele vai ficar para sempre no poder, porque ele sempre vai estar eleito por aquele mesmo pessoal. Sempre vai estar dando cesta básica, ele vai estar, sei lá, fazendo ponte, levando ambulância, esse tipo de coisa, que a gente sabe que não é função de parlamentar. O cara vai se perpetuar no poder, entende? Então, o Brasil não é para amadores. A gente não tem como fazer a tradução simples de dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá fora e botar aqui dentro. Não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, nós liberais, a gente cometia muitos erros teóricos mesmo, de tentar impor a regra de outros países ao nosso Brasil, esquecendo de pensadores liberais brasileiros que tratavam muito bem desse tema. Né? O Friedman não entendia de Brasil como entende, por exemplo, o Melchior. Entende? O Melchior, que, como o próprio Caio falou na época da ditadura, outra coisa que eu falei em outra reunião nossa aqui, que o pensamento de direita é limitado. Então, o Melchior, por exemplo, tem espaço de fala, lugar de fala, como falam hoje, porque chegou no Melchior e vou falar, direitista, a favor de ditadura. Simplificavam assim. As coisas aqui sempre foram muito preto no branco. Então, o nosso discurso ele tem que ser tratado para esse tipo de pessoa. Não adianta a gente ter a teoria, a gente saber o que fazer, a gente ter razão. A gente não adianta ter razão. A gente tem que demonstrar que temos razão. E como é que a gente demonstra para as pessoas que têm razão? É através do discurso mais simplificado. A gente tem que fazer. Não ficar abrindo mão das nuances teóricas que a gente defende por aqui, mas simplificar o discurso. É algo extremamente interessante, é uma visão madura politicamente. Concordo com o que vocês falaram sobre os partidos, eu acho interessante e fundamental para a nossa democracia, né? A ideia de democracia, você nunca vai chegar na Dinamarca, por exemplo, você vai chegar na Alemanha e vai ter um presidente, né? Por exemplo, sem partido, porra. Como assim, cara? Que loucura! Vocês sabem que o nosso presidente da República não tem partido? Olha que loucura! A gente tem um presidente que não tem partido. E quando a gente tem partido e isso nem é tão citado, isso não é tão criticado, a gente percebe o quão frágeis são os nossos partidos. Se isso não é problematizado, significa que os partidos não significam nada. Olha que loucura. Entende? O que um presidente sem partido tem de poder de articulação, por exemplo? É complicadíssima a situação brasileira. Então, são detalhes que a gente tem que entrar. A gente não pode simplesmente discutir o raso, porque senão o nosso pensamento liberal, como sempre, morrer na praia. Como vocês falaram, esse daqui é meu apontamento, que eu acho que tem que ser feito. E como eu vejo, gostaria até que o Caio comentasse. Agradeço ao convite, primeiramente, né? Acho que a gente muito interessante aqui as observações que foram feitas. E eu teria que acrescentar aí, dentro dessa ideia que a gente está discutindo sobre as eleições para 2022, é que o país ele é repleto de nuances, né? Acho que os públicos são muito diferentes. A gente não pode ficar somente preso à nossa timeline, né? Ao nosso feed, nas nossas redes sociais. É preciso perceber que o país vai muito além disso. Eu acredito que a questão até mesmo da pandemia, tudo isso está ainda em processo. Eu não descartaria o Bolsonaro. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que ele vem passando, eu acredito que pode ser um candidato que venha forte para 2022.
tendo em vista que o Bolsonaro é uma liderança que tem uma força, claro, muito menor do que tinha em 2018, mas ainda possui uma força política. Essa questão da pandemia é uma situação extremamente delicada, né, porque a gente está passando para algo totalmente incerto que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, o que o atual governo vem fazendo é jogando na incerteza. E dentro de jogar nessa incerteza, vai que marca um gol. Né? E que gol pode ser esse, por exemplo? Esse discurso da economia, por exemplo. É um discurso que, do ponto de vista das ciências médicas, né, o discurso do lockdown, de ficar em casa, enfim, toda essa discussão toda é algo que é praticamente um ponto pacífico na comunidade da medicina. Mas, se a gente levar no ponto de vista econômico, social, os efeitos disso, e ele procurando imprimir essa narrativa que o culpa dos governadores, do prefeito, é preciso ver até que ponto que a população ela vai comprar esse discurso. O discurso dele ou a outra narrativa oposta dele. Então, assim, é um cenário de muita incerteza, porque ele tentou fazer isso com a vacina, mas não deu certo. Que a população, de certa forma, quer ser vacinada. Ele tentou, né, sabotar a questão da vacinação, mas não teve adesão no discurso. Então, assim, eu acho que a pandemia não acabou, ainda está acontecendo, ainda tem muita coisa para passar por baixo dessa ponte, e é preciso ver como ele vai chegar até lá. Ele, claro, ele pode chegar extremamente enfraquecido, desgastado, praticamente de joelhos para o centrão, ou ele pode chegar com alguma força. E, levando em consideração, para terminar agora, mesmo com a popularidade que o Lula tem, mesmo que, de certa forma, a partir, né, do próprio desgaste que aconteceu com a Operação Lava Jato, por tudo que veio à tona, enfim, as revisões que foram feitas, ele ressurge, né, ainda mais forte do que era em 2018, mesmo com tudo isso, o Lula tem uma rejeição muito, muito grande, especialmente nos grandes centros urbanos, né, e é preciso ver até que ponto essa rejeição ela foi diminuída com a questão, né, dele agora ter os seus direitos políticos. Então, assim, até que ponto ele vai, de fato, conseguir se contrapor ao Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que, assim, é um cenário ainda muito incerto. Acho que a gente está nesse processo. Claro que o PT vai procurar, de todas as formas, amenizar, né, essa questão recuperar a imagem do Lula, podemos dizer assim, né? Vamos ver até que ponto ele vai conseguir, de fato, recuperar essa sua imagem e chegar, digamos assim, como candidato viável, eventualmente, para derrotar o Bolsonaro. E eu concordo muito com o que foi falado, que é um retroalimentando o outro. Né? Eu acho que o candidato ideal para o Lula é, de fato, o Bolsonaro, e o candidato ideal para o Bolsonaro é, de fato, o Lula, até mesmo pela rejeição que ambos acabam possuindo. Né? Eu acho que se vem uma novidade, é capaz de conseguir derrotar ambos. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição, eventualmente, para a gente continuar dialogando em outro momento. Obrigado. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui hoje. E se alguém quiser falar uma última coisa, fique à vontade. E vamos terminando por aí, então. E até a próxima.